Gálatas capítulo 2, 11. Irmãos, é uma carta conhecida como carta liberdade. Nós temos falado que é uma carta circular, uma carta que circulou nas igrejas da Galácia. Mas existe algo agora precioso no capítulo 2, a partir do verso 11, que nós precisamos construir juntos. O apóstolo Paulo, juntamente do apóstolo Pedro, junto do apóstolo Tiago, junto de Barnabé, que em algum momento em Atos também é chamado de também apóstolo, e é isso que nós vamos entender, esse grande ensinamento, nesse pequeno trecho, do 11 ao verso, se der tempo, 20, diz assim, Gálatas 2, 11, nós falaremos sobre Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, por fim, separou-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele. E a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viver como judeu? Até aqui, vamos orar. Pai, te agradecemos por sua palavra, oramos para que nesta tarde de domingo, continuemos ser abençoados por aquilo que o Senhor tem trazido pelas escrituras ao nosso coração. Que eu seja apenas um dispenseiro, um atalaia do Senhor, um arauto nessa tarde, para que saiamos mais fortificados na construção desse conhecimento, que é vida para aqueles que perecem, e para nós que cremos também é o poder do Senhor revelado naquele madeiro. A tua palavra que é eficaz e viva, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Oramos para que sejamos consolados, confortados, edificados e exortados nesta tarde, em nome de Jesus. E você diz amém. Meus irmãos, a essa altura, o apóstolo Paulo, ele precisa enfrentar alguns desafios que chamamos desnecessários ao longo da jornada. Confrontar uns aos outros é chato, mas é também necessário. Sermos confrontados também é necessário. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face. O que está acontecendo é que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles tinham experimentado desinformações, justamente não acerca de uma direção partindo deles próprios, mas outros pastores exclusivos de Jerusalém, desinformados, estavam duvidando do apostolado de Paulo. Eles usavam em grande parte o nome de Pedro, Cefas, de que Pedro não havia dado autorização para Paulo e se tornar ou ser ele um dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo disse anteriormente que ele havia, depois de 3 anos da sua conversão, ido a Jerusalém e encontrado com o apóstolo Pedro, a quem ele viu, mas isso não lhe acrescentou nada, justamente porque a mensagem que Paulo trazia não era uma mensagem equidistante daquela que os outros apóstolos pregavam. Ele não tinha o pedigree apostólico, justamente porque ele não viu Cristo ser batizado no Jordão, e nem assunto depois de ter ressuscitado.
O próprio apóstolo Paulo foi marcado e teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. E isso fez dele um homem duvidado pelos próprios homens de Jerusalém. Então havia esse ruído de que ele não seria apóstolo como os demais, e o evangelho que ele pregava, por muito simples, não era um evangelho total. Afinal, grande parte dos Gálatas estavam sendo bombardeados por aquilo que chamamos de sincretismo. É que eles deveriam, antes de se tornarem cristãos, circuncidados, passarem pelo ato da circuncisão e guardarem a lei chamada dietética, que era aquela culinária e a dieta restritiva da tradição do judaísmo. Então o que Paulo pregava era uma mensagem muito simples em Cristo, de que Cristo seria suficiente para salvar e que não precisaria mais guardar a Torá, mais lembrar do Shema Israel como mantra, mas como um princípio para a preservação da palavra no coração, dos pais ensinando aos filhos, mas não como meio para a salvação. A mensagem da ressurreição que Paulo pregava era chamado de simples demais. A mensagem cristocêntrica de Paulo foi refutada em grande parte pelos cristãos. Afinal, esse evangelho está muito simples. E como nós podemos aderir a esse evangelho que você não precisa fazer nada e apenas crer? Isso dificultou o entendimento de grande parte desses irmãos. E Pedro, agora por ser líder e como coluna da igreja de Jerusalém, ele é confrontado pelo próprio apóstolo Paulo, porque Pedro estava tendo uma atitude duvidosa. Pedro estava permitindo com que o pano estivesse sendo passado, ou que estas falsas doutrinas infiltrassem na igreja, a fim de violar tudo aquilo que Paulo anteriormente havia proclamado. Eles estavam começando a recosturar o véu novamente. E Paulo então, quando vai até Pedro, enfrenta Pedro em Antioquia. Aqui a ideia de Paulo e Pedro face a face é resolver acerca daquilo que pode salvar os homens de fato. Ele chama Pedro para essa conversa dizendo: Pedro, a gente precisa decidir que o que salva os homens não são os méritos da observância da lei. O que pode salvar o pobre pecador, tanto judeu quanto gentílico, é a obra de Cristo no Calvário. É isso que salva o homem do seu pecado. É por isso que ele enfrenta Pedro em Antioquia. A cidade de Antioquia ficava próximo de Jerusalém, e de onde eles sempre partiam para as viagens missionárias. A esta cidade, homens como Paulo e Barnabé saíram dali em direção ao mundo pagão antigo, e foi nesta cidade que Paulo encontra-se face a face com Pedro, porque havia se tornado repreensível. Irmãos, não existe ninguém com maior autoridade do que as Escrituras, nem a igreja. É por isso que na igreja primitiva, o próprio apóstolo Paulo foi enxotado, escorraçado, justamente por pregar o Cristo das Escrituras, e a igreja encontrava razões para poder aprisionar Paulo, no próprio nome das Escrituras. Irmãos, não existe autoridade que não possa ser repreendida. Pastor, mestre, profeta, irmãos, não existe ninguém na face da terra. Nós estamos diante dos dois principais apóstolos da igreja primitiva. Pedro, conhecido como o apóstolo da circuncisão,
ou dos judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios, da incircuncisão. Paulo está repreendendo Pedro, porque ele havia se tornado repreensível, porque a amizade não pode ser maior do que o princípio, e em nome do princípio não podemos negociar em nome da amizade. As oportunidades não podem nos permitir violar o princípio basilar da palavra de Deus. O evangelho é maior do que a oportunidade, é maior do que o status, é maior do que a promoção, é maior do que a amizade, é maior do que tudo. É por isso que Paulo chama Pedro e repreende pela postura de Pedro. Pedro, você é uma bênção, mas o evangelho continua falando de Jesus sem a necessidade de observarmos a lei para salvação, mas a observância da lei é para santificação, civilização e para construção moral, e não para que ao observarmos terminemos a jornada e sejamos salvos, porque guardamos os 10 mandamentos. Irmão, a gente já tropeçaria no primeiro. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é colocar Ele acima do trabalho, dos filhos, dos negócios, dos bens, das posses. Já seria um enorme desafio. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, aqui é o Tiago apóstolo, meio irmão de Jesus. Paulo está falando só com a patente alta. Paulo está falando com os principais apóstolos da igreja primitiva, e ele foi chamado por ele mesmo, descrito assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele era um apóstolo fora do tempo. Ele chama os principais apóstolos, Tiago e Pedro. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, judeus, o Pedro comia com gentios, ok? Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. Então, quando Pedro estava com os gentios, ele sentava e comia. Quando os judeus chegavam e viam Pedro comendo com os gentios, Pedro se levantava com medo de ser questionado pelos judeus, porque os judeus cristãos não acreditavam na conversão dos gentios sem antes passar pelo judaísmo. E aí Paulo fala: epa, peraí, além deles estarem errados, Pedro ainda está permitindo essa dupla postura. O cristão que se comporta igual camaleão, sabe? Na frente de crente é só linguajar gospel. Saiu da presença de crente, ai, irmão, só Jesus. Paulo chamou Pedro e falou assim: Pedro, olha só, Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, Pedro ficava constrangido na presença dos judaizantes quando eles estavam com gentios. É assim, ó, eu sei que você não. Entra aqui um assassino que se converteu há pouco tempo, que assassinou. Entra aqui um homem que se vestia de mulher, e tantas outras formas, que para as escrituras é pecado. Isso não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. E aí a gente começa a cuidar dessa pessoa, a discipular. Aí chegam os crentes de tempos de igreja, e me vê conversando com esse povo, aqui na frente do púlpito. Aí eles começam a questionar a minha vida com Deus, porque eu estou me relacionando com essas pessoas. É isso que está acontecendo. Só que quem estava fazendo isso, conversavam com essas pessoas tranquilamente, mas quando saía da presença delas, ele começava a viver com esse outro grupo religioso. Ao mesmo tempo, ele era a favor da circuncisão,
e também dava voz aos gentios. E aí Paulo agora chama Pedro, olha só, e também os demais judeus se fizeram hipócritas, ou seja, Paulo está chamando Pedro e os que agiam igual Pedro de hipócritas. Ah, irmão, pensa numa geração que sabe dar cabo na vida alheia, tem resposta para vacina, sabe de tudo, manja de tudo. Irmão, nos comentários tem sido melhor do que as postagens ultimamente, porque a gente entende de casamento do outro, como é que cuida o filho do outro, como é que resolve o problema financeiro do outro, como é que o outro deve pastorear. A única dificuldade que nós temos em uma geração tão hipócrita é encarar quem de fato somos. Nunca permitimos viver em uma geração tão hipócrita como a nossa, a começar de mim. E Paulo não tem aqui mimimi para poder chamar Pedro para uma conversa, porque se a postura está sendo hipócrita, ela tem que ser repreendida rapidamente para ganhar para Cristo. Então Paulo já chama diretamente e fala, além de Pedro, outros judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de até o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Olha o poder da hipocrisia, ela faz discípulos. A hipocrisia inflama, ela acende dentro da igreja novos hipócritas. Aí vira um campeonato de hipocrisia, você não sabe quem que é mais do que o outro. O que bate na mulher em casa, mas repreende alguém que assassinou ao evangelho, ou o que assassinou e condena o que adulterou, ou o que não adulterou, nem assassinou, nem bateu, mas vive em pornografia. Ele acha que ele tem o direito de ser mais crente do que o outro, ou o outro que dá um jeitinho brasileiro de sonegar na empresa, de fazer as gambiarras, aí ele acha que ele tem o direito de julgar o que assassinou, o que adulterou, o que mentiu, ou o outro que sente desejos desenfreados dentro dele, e por aí vai, irmãos. Ou seja, se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão, sobra um. Aí vira-se, o tanto de narrativa. Mas o problema é que se eles trouxessem o judaísmo para o mundo gentílico, é como se eles estivessem desconsiderando tudo o que Cristo fez, inclusive para salvar os judeus e os gentios. Então isso que trazia danos irreparáveis para o evangelho. É rejeitar a graça quando você diz quem pode ser salvo ou não, pelo que a pessoa faz. Somos salvos não pelo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. Cristo é quem fez. Quando, verso 14, porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro. Primeira coisa que a gente também precisa aprender a fazer, corrigir diretamente com as pessoas. A fofoca estraga, atrapalha, destrói a igreja de Cristo. Destrói. Você tem problema, você não resolve com a pessoa, você vai em outra para falar dela, aí você inflama o coração da outra contra aquela pessoa. Aí são dois agora com problemas e não um apenas. Irmão, tem coisa que mata mais do que matar, é fofocar. Então está vendo que não existe parâmetro aqui a não ser moral para uma sociedade civilizada. Existem pecados com consequências maiores do que outras, isso é óbvio, mas diante de Deus, pecado é pecado. E pior,
que os que mais pecam arrotam religiosidade e santidade, moralismo. Onde tem muito excesso se esconde muitas fraquezas e faltas, sabe? Não me contamino com nada, tem que circuncidar. Não escuto nada não. Começa a segregar tudo. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade não é segundo o que eu acho. A nossa missão é viver o que as Escrituras diz, e não o que pensamos sobre o que a Escritura possivelmente diz. Irmãos, e o Evangelho é a mensagem do Cristo morto e ressuscitado, e que voltará para buscar a sua igreja. Então ele é o centro do Evangelho. Ele satisfaz a necessidade que a lei, agora que nós conhecemos, aponta para que eu e você saibamos do tamanho da nossa transgressão só por meio da lei. Então é por isso que Cristo satisfaz toda a necessidade que nós não teríamos condições de cumprir. Então o Evangelho é Jesus, é a boa nova. Então não cabe ao Evangelho a gente adicionar novamente a circuncisão. Não cabe ao Evangelho a gente adicionar coisas ao Evangelho, como ritos, pontos de contato, como toalhas, martelos, sal. Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. Não adianta ungir a televisão e assistir coisas que não devem nela. Não adianta ungir o carro e ir para o carro onde não deveria ir. Então o Evangelho é Cristo vivendo em nós, e não é Cristo vivendo do lado de nós. Se não tiver um copo com água, não resolve. Se eu não levar a foto do meu filho, Deus não cura. Se eu não passar no sal grosso, não dá certo. Se eu não fizer a campanha, eu não consigo. O Evangelho não é sobre os seus méritos, o Evangelho é sobre os méritos de Cristo. Com sal ou sem sal, com água ou sem água, com óleo ou sem óleo, com paninho ou sem paninho. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser sarar, Ele sara. Se Ele quer libertar, Ele liberta. Irmãos, o problema é que aqui homens maduros resolveram isso. Mas você vai conversar com as pessoas hoje, dizendo assim: irmão, o talite é lindo, mas não cabe no culto, dá problema. O quipá é bonito, mas você não é judeu. E mesmo sendo judeu, ele já cumpriu. Porque o quipá representa reverência, não é mais sobre um paninho sobre a cabeça. O temor tem que ser no coração. Porque os homens que usavam quipá e talite crucificaram, pedindo a Pôncio Pilatos: solte o ladrão chamado Barrabás e crucifiquem a Jesus. Lavavam as mãos, guardavam os sábados, limpavam as vasilhas, conheciam de genealogia, mantinham a tradição judaica, mas mataram o Filho de Deus. Agora também o outro extremo é um culto onde não tem ordem para nada, um culto pagão, tudo pode, desde que te faça feliz. Mas peraí, Cristo vive em mim. A minha circuncisão não é mais no prepúcio, mas no coração. Romanos capítulo 2. O judeu não é mais étnico, mas o judeu é o interiormente. Irmãos, é Cristo que precisa viver em nós.
e não a lei, porque a lei morreu em Cristo, com Ele fomos mortos e também com eles ressuscitados. É por isso que recebemos a plenitude das bênçãos daquilo que Cristo pagou por nós. Quando vi, porém, que procediam segundo aquilo que não era verdade, Paulo falou assim com Pedro: se você que é judeu vive como um gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Se você, Pedro, que entendeu que Cristo alcançou você, o próprio Jesus teve que dar uma visão para Pedro, para que ele não mais considerasse impuro aquilo que Cristo santificou, lá na casa de Cornélio. Ele teve uma visão do lençol, e o próprio falou: coma, Pedro, porque ele não tocava em comida ou carne de porco. Por que você está rejeitando aquilo que eu santifiquei? Irmãos, tem gente que é tão religioso, que na cabeça dele, se ele não for na igreja no domingo, a semana fica um caos. Só que se ele for naquele domingo na igreja, ele faz da vida um caos. Ele acha que isso é normal. O que te santifica não é vir no culto apenas, é prestar um culto todos os dias da sua vida ao Senhor. Religioso. Aí Paulo está dizendo: Pedro, como é que você pede uma coisa que você não vive? Como é que um pastor pede para a igreja orar se ele não ora? Como é que um crente pede para o outro ser santo e ele sendo impuro? Como é que um profeta pede para a igreja se arrepender do pecado e o profeta está dominado pelo pecado? Como é que a gente convoca a igreja para intercessão se a gente não intercede? É isso que Paulo está falando com Pedro. Ô Pedro, você comporta igual o gentio, mas quer que os próprios gentios sejam judeus. Se você tem sido gentio, se a sua postura, Pedro, tem sido duvidosa, você está recosturando o véu, Pedro. Aí ele fala assim no 15: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pela obra da lei. Está entre aspas, porque Paulo está citando o que mais Pedro falava. Aqui não é Paulo falando, aqui é Paulo relembrando o que Pedro fala. Sabe o que tem que acontecer com a gente? Para a gente começar a viver em Cristo, é Deus nos permitir a fita rebobinar dentro de nós, para a gente relembrar de onde Ele nos tirou, o que Ele fez, para a gente voltar a valorizar a obra dEle por nós na cruz. Você lembra? A paciência que Jesus teve com você, o amor dEle para com você. Então não tem como a justificação, ou seja, sermos absolvidos diante das obras, por maior ou menor que seja uma escada, subindo ou não de joelhos, ela não pode resolver aquilo que só Cristo tem o poder. Não é a quantidade de vezes que vamos à igreja, mas é a intensidade das vezes que vamos. Não é o quanto sabemos, mas o que fazemos com pouco que sabemos.
Irmão, tem gente que dá banho de Bíblia em mim, mas não vive um verso, não vive um versículo, sabe refutar, discutir, mas é maledicente, iracundo, brigão, orgulhoso, soberbo. A pergunta é: o que faz com o que se sabe? Se o que se sabe não torna ele mais parecido com Jesus, mas mais parecido com aquele que se opõe a Jesus. Vocês estão entendendo? E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Irmão, e detalhe, a fé por fé não salva. Deixa eu explicar. Existem vários tipos de fé. Essa fé que justifica é a fé no Filho de Deus. Os judeus tinham fé no Cristo que viria. Quando ele veio, eles rejeitaram, e eles mantiveram a fé no que viria. Mas o Cristo já havia chegado, padecido e ressuscitado, e eles continuaram a esperar por um Cristo. Então essa fé no Cristo que ainda virá não resolve. A fé num Cristo que só te cura, a fé num Cristo que só muda a história do seu casamento que você mesmo bagunçou, a fé num Cristo que só opera coisas terrenas não te salva. A fé que salva é aquela que faz você reconhecer a sua pecaminosidade, a sua morte por completo e a sua depravação total. Aí essa fé na obra completa e total e única em Cristo Jesus te salva. Cristo é tudo, Cristo é suficiente, Cristo é o alfa e o ômega, Cristo é Deus, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a única vida. Aí essa fé te salva. Essa fé te salva e te justifica. Também temos crido em Cristo Jesus. Tem que crer que Ele já se entregou por nós. Irmão, não existe isso de pagar o preço. O preço já foi pago. Tiago, mas eu estou falando de dons. É dado. Tiago, eu estou falando de santidade. Aí sim. Porque quanto mais santidade você busca, mais parecido com Cristo você se torna. Agora você não faz isso para que Deus faça alguma coisa em prol do que você está fazendo. Por exemplo, vou pagar o preço para minha família ser salva no monte. É errado falar isso, porque quem já pagou o preço para sua família ser salva foi Jesus. Você vai subir ao monte para orar pelos seus familiares, para Cristo salvá-los, entendendo que o preço já foi pago por Ele. É pagar preço você orar pela sua família? É tão doloroso assim? É tão difícil assim? E se você estiver disposto a pagar, pague esse preço, dê a vida pelos seus familiares, para que o homem não tire méritos. Na minha pregação, muitos se converteram. Na minha oração, muitos foram salvos. Quando eu estendi a mão, muitos foram curados. Quando eu fiz, Deus operou. Quando eu estava, Deus manifestou. Eu cantei, o povo foi liberto. Eu preguei, a igreja foi avivada. Eu escrevi, eles tiveram entendimento. Eu fui, Deus agiu. Não! Quando Paulo voltou de Antioquia, ele falou assim: nós agora anunciamos tudo quanto Cristo fez e operou por nosso intermédio. É Cristo vivendo em mim. Você pode ficar de pé no seu lugar? Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados
pela fé, ou seja, através. A fé não é o fim, é o meio, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois as obras da lei ninguém será justificado. Irmão, para de tentar lutar na força do braço. Ah, Tiago, eu orei, e Jesus não converteu. Continua orando e dorme, porque Deus dá os seus enquanto Ele dorme. Tiago, eu fui, Deus não fez. Irmão, isso aqui não é a lâmpada do Aladim que você esfrega e depois faz 3 pedidos, não. Você pede e é Ele em quem responde. Mas o problema é que nós pedimos mal. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Ou seja, se a gente quer ser justificado por Cristo, mas a lei diz que somos pecadores, ou seja, a gente está dizendo que Cristo é o próprio ministro do pecado, porque se Cristo pede para a gente observar a lei para ser salvo, mas é a lei que diz que somos pecadores, tem uma incoerência nisso. Olha que incoerência. Eles não estavam querendo ser salvos pela lei? Sim. Só que quando eles chegavam na lei, a lei dizia assim: você é pecador. Aí Paulo está dizendo: se você quer ser justificado pela lei, é a lei que te diz que você é pecado. E se você é pecador, sendo justificado pela lei, então quer dizer que Cristo é quem ministra o pecado em nós? Não. É Cristo quem nos salva do pecado, apontado pela lei, que Ele mesmo mostrou. Aí ele fala assim: de modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, o que Ele destruiu? A mim mesmo constitui transgressor. Ou seja, tudo que eu destruí, Cristo, o tabernáculo, o templo, para reconstruir uma nova morada, em nome da lei, se você tentar ser morada de Deus, você está reedificando aquilo que Ele destruiu para morar em você. Ou seja, você está fazendo uma casa do lado de fora e querendo que Ele mora dentro de você. Sabe quando você faz o lote para o seu filho morar? Dá liberdade, mas ele entra no mesmo portão. É isso. O judeu queria fazer isso. E ele fala aqui, para terminar: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Por quê? Porque Jesus não foi crucificado por causa do escrito que era contra nós. Então a lei que matou Jesus, por presciência divina, os judeus pediram a crucificação. Mas também a lei é quem dá o direito de Cristo ser vivificado, porque se Ele pagou o preço sem pecar, Ele tem o direito das bem-aventuranças que Ele conquistou. Então é por isso que Ele te compra, porque a lei dá o direito do dono do escravo, que paga o escravo, também agora estar com esse escravo para sempre. Aí ele diz: eu estou, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não temos mais necessidade de ordem da lei. Amém?